Como se faz o estudo de sinal de uma função desse tipo aqui? F de x igual a menos 2x mais 14. Você tem que lembrar que esse tipo de função é uma função do primeiro grau. Mas como você sabe disso, Jess? Porque uma função do primeiro grau, ela sempre tem a expressão na forma a vezes x mais b, ou redutível a essa forma. Sempre que você tiver uma função que é um número real diferente de zero, eu disse diferente de zero vezes x, mais outro número real, então você vai ter uma função do primeiro grau, ou função polinomial do primeiro grau. Lembre-se sempre que esse a e b que eu estou representando aí são números reais, e que o a é diferente de zero. Agora você pode pensar também, nesse caso em particular, na nossa função f de x igual a menos 2x mais 14, o a, ele vale quanto? O a é o número que multiplica o x, e ali quem está multiplicando o x? O menos 2. Então o a vale menos 2, é o também famosão coeficiente angular. E o número que está sozinho? O número que está sozinho é o 14, que no caso aqui é o b. Nós temos agora duas informações importantes que vão ser fundamentais para a determinação do estudo de sinal da função. Mas olha só, além de lembrar que essa função é função do primeiro grau, que o domínio dela é o conjunto dos números reais, a gente tem que lembrar também que o gráfico desse tipo de função é uma reta. E essa reta, quando desenhada no plano com o sistema de coordenadas cartesianas ortogonal, ou seja, com par de eixos x e y, então você vai poder ter uma reta assim, formando um ângulo menor que 90 graus com o eixo x, medido no sentido anti-horário do eixo para a reta, ou seja, típica de uma função crescente. Veja só, crescente por quê? Se eu fizer a leitura dos pontos da reta da esquerda para a direita, eu vou caminhar sobre a reta com pontos que estão cada vez mais altos, entre aspas. Ou então nós podemos ter uma situação dessa daqui, que é típica de uma função decrescente. Por quê? Se a gente fizer a leitura dos pontos do gráfico da esquerda para a direita, nós vamos ter pontos cada vez mais baixos, entre aspas. Mas como nós vamos decidir qual desses padrões segue esta função? O a é menos 2, menor do que zero. Então, quando o a é menor do que zero, nós teremos um gráfico que tem esse aspecto aqui, típico de funções decrescentes. A coordenada do ponto do eixo x onde passa a reta pode ser calculada usando a fórmula menos b sobre a. Então que valor que é esse? Menos b sobre a é a mesma coisa que menos, o b é 14 e o a é menos 2. Então nós teremos menos com menos é mais, 14 dividido por 2, 7. A função vai ser interceptada pelo eixo x lá no ponto do eixo x, que tem coordenada no eixo 7. E o estudo de sinal, como é que fica? Agora nós temos tudo pronto já para fazer esse estudo de sinal. Quando a reta está para cima do eixo x, então a função é positiva. Quando a reta está para baixo do eixo x, a função é negativa. E isso vai funcionar para qualquer tipo de gráfico de função contínua. Quando o gráfico estiver para cima do eixo x, a função vai ser positiva naqueles valores de x. E quando o gráfico estiver para baixo do eixo x, a função vai ser negativa para todos aqueles valores no eixo x. Neste caso aqui, nós podemos afirmar que f de x é maior do que zero se o x for menor do que 7. E o f de x é menor do que zero se o x for maior do que 7. Para o x igual a 7, a função se anula. Ou seja, o x igual a 7 é um zero da função.